Ei, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutri, a nossa quarta live em sequência, hein? Essa semana eu fiz live na segunda, fiz live na terça, que é o dia normal mesmo, fiz uma live especial ontem e tô aqui, né, conforme combinado toda quinta-feira, pra gente falar um pouquinho sobre o tratamento da síndrome do ovário policístico e a melhora da fertilidade de homens e mulheres que estão aí tentando o seu positivo. Quero dar as boas-vindas para quem está aqui me assistindo. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Tem alguém aqui que é novo, que está me vendo ao vivo, pelo menos, a primeira vez? Que chegou recentemente no meu perfil, que está há pouco tempo aqui acompanhando os conteúdos? Coloca eu aqui nos comentários. E eu aproveito também para me apresentar, né, para essas pessoas novas. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos e há 3 anos ajudo profissionalmente mulheres com SOP a se verem livres dos seus sintomas de forma natural, sem medicamentos e também a engravidarem. Então tem alguém aí que é tentante? Tem alguém aqui que está buscando aí o positivo, está em busca, né, da sua barriga? Coloca eu aqui nos comentários para eu te conhecer, para eu saber. E o assunto de hoje é para vocês tentantes. Então, se você está buscando aí o seu positivo, quer engravidar, né? Tá em busca do sonho de ser mãe, fica comigo aqui na live até o final, que eu tenho certeza que esse assunto vai ser relevante para você e vai fazer a diferença aí no seu dia a dia, tá bom? Gente, uma coisa importante, eu não sei se vocês sabem, né? Quem já me acompanha aqui há mais tempo pode já ter me ouvido falar sobre isso, mas a grande questão é que a síndrome do ovário policístico hoje acomete cerca de 100 milhões de mulheres em todo o mundo. E isso é muita gente. Imagina, gente, 100 milhões de pessoas é muita gente. Só que tem um dado importante, né, dentre essas 100 milhões de pessoas que são acometidas pela SOP. 100 milhões de mulheres em todo o mundo representa aí 20% da população feminina em idade fértil. Isso significa que a cada 10 mulheres, 2 são portadoras da síndrome do ovário policístico. E isso significa também que cada mulher portadora conhece pelo menos outras 2 mulheres que também têm síndrome do ovário policístico. Ou seja, podem ser muito mais pessoas do que a gente imagina, né? Podem ser muito mais casos no mundo. Porque embora 100 milhões de pessoas tenham síndrome do ovário policístico em todo o mundo, só metade delas são corretamente diagnosticadas. E é muito importante a gente falar sobre isso. Eu tô em Brasília hoje, vim para o encontro de um Mastermind que eu participo. Para quem não sabe, o Mastermind é um grupo de pessoas, né, que tem uma mesma ideia, que tem buscam um mesmo objetivo. No caso, o meu Mastermind é de empreendedores, né, a maioria nutricionistas, mas a gente também tem outros profissionais da área da saúde nesse grupo. E eu estava conversando com uma das participantes na hora do almoço, que na verdade nem é participante do Mastermind mesmo, ela veio como convidada. E ela estava contando um pouquinho da história dela. E a história dela, gente, é muito parecida com a maior parte das histórias que vocês me contam no inbox, no direct, que contam aqui na live ou que contam nos grupos, né, de desafio, no programa de combate à SOP, no Ser Mãe. Que história é essa, né? Que história é essa que se parece tanto com a minha história, que se parece tanto com a sua história, que se parece tanto com a história de tanta gente? A mulher com síndrome do ovário policístico normalmente tem esse diagnóstico muito no início da vida, né? Muito ali no final da infância, começo da adolescência, às vezes logo depois que menstrua. Por quê? Muitas das mulheres, quando tem a menarca, ou seja, a primeira menstruação, elas esperam que no mês seguinte elas menstruem novamente, né? E muitas das adolescentes, às vezes, têm a primeira menstruação, têm a menarca, e ficam meses sem menstruar. Ou desde o início dessa vida, né, dessas menstruações, os ciclos são completamente irregulares. E aí, ou a mãe ou a própria adolescente incomodada procura um médico, né, para descobrir o porquê dos ciclos irregulares. E aí se tem, então, o diagnóstico de ovários policísticos. Isso normalmente acontece entre 11 e 14 anos, né? Salvo os menos casos que são descobertos mais tarde. Normalmente o primeiro diagnóstico da síndrome do ovário policístico ou o primeiro contato da síndrome, né, do ovário policístico é com essa idade. E vamos e convenhamos, né, que nessa idade a gente não tá nem sempre preparada, né, para ter um diagnóstico assim. A gente não entende muito bem o que isso significa. A gente não consegue,
ter discernimento do que é o significado disso pra gente, o que isso vai impactar na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos anos seguintes e tudo mais. E qual que é o grande lance, né? Na nossa época, pelo menos as pessoas aí que são da minha geração, né, que tem em torno dos 30 anos, na nossa época nem tinha internet, né? Então a gente tinha um diagnóstico de síndrome do ovário policístico e não tinha nem onde buscar informação, né? Não tinha nem onde procurar saber o que era, o que significava, qual era o impacto disso no nosso dia a dia, ou o que a gente poderia fazer para evitar as consequências da síndrome do ovário policístico. E a grande maioria das pessoas, né, dessas pessoas, pelo menos da nossa geração, quando receberam um diagnóstico da síndrome do ovário policístico sendo acompanhado do quê? De um caso de infertilidade. Então, essa pessoa que estava conversando comigo hoje na hora do almoço falou exatamente isso. Eu fui diagnosticada e o médico falou que eu não poderia engravidar, que eu não posso ter filhos, que se eu for engravidar eu vou ter dificuldade, se eu for engravidar eu vou ter que fazer um tratamento. E, gente, esse foi o mesmo diagnóstico que eu tive há 19 anos atrás. Que se um dia eu quisesse ter filho, se um dia eu quisesse ser mãe, eu teria que fazer um tratamento, porque com ovários policísticos a gente tem dificuldade de engravidar e muitas vezes se torna infértil por conta da patologia. Só que a grande verdade que eu preciso que vocês saibam, eu preciso que vocês absorvam essa informação, é que uma mulher com síndrome do ovário policístico, quando tratada, ou seja, quando ela faz o tratamento adequadamente, ela tem as mesmas chances de engravidar de qualquer outra mulher. Então, uma mulher portadora da SOP controlada, ou seja, tratada, que se preocupa, que conhece a patologia, que sabe o que precisa fazer para ter o controle desse quadro, ela tem as mesmas chances de engravidar de uma mulher que não tem síndrome do ovário policístico, que é a chance de 50% por ciclo, né? A cada ciclo menstrual você tem 50% de chance de acabar tendo uma concepção. E isso é muito importante que vocês absorvam, que vocês entendam. E mais do que isso, que a gente fale, porque existem milhões de mulheres em todo o mundo que ainda sofrem por conta de um diagnóstico mal feito, né? De um diagnóstico ultrapassado, de um diagnóstico antigo, de coisas que às vezes os médicos falam e que não faz o menor sentido para o tipo de informação que a gente tem hoje, né? Para o tipo de conhecimento, para o tipo de estudos que a gente tem hoje. Então, para você que é tentante e é portadora da síndrome do ovário policístico, a gente precisa deixar isso muito claro. Nenhuma mulher deixa de engravidar ou se torna infértil por ser portadora somente da síndrome do ovário policístico. Tem mulher que tem a síndrome do ovário policístico e tem também outras patologias que podem dificultar essa gravidez acontecer. Mas se o seu caso é síndrome do ovário policístico unicamente, gente, a tua chance de engravidar é a mesma de qualquer outra mulher. O que você precisa é tratar a síndrome. O que você precisa é seguir uma alimentação adequada, é fazer a atividade física frequentemente, é ter um estilo de vida saudável, controlar o seu estresse, melhorar a sua qualidade de sono. De forma geral, ter uma qualidade de vida melhor. E com essa qualidade de vida melhor, você com certeza vai ter não só uma melhora da sua fertilidade, mas a melhora da sua saúde de uma forma geral. E com isso, você obviamente aumenta muito as chances de você conseguir conceber, né? De você conseguir engravidar. E por que eu tô falando isso, né? O tema da live de hoje, na verdade, é sobre medo. Eu quero que você aí, que é tentante, que está tentando engravidar, que está em busca do ser mãe, né, que está em busca dessa concepção, me responda muito sinceramente aqui nos comentários. Quem de vocês tem coleção de testes de farmácia em casa? Quem aqui se identifica com a seguinte frase: tenho dezenas de testes guardados e não tenho coragem de fazê-los? Quantas de vocês aqui já comprou inúmeros testes de farmácia, mas ficou com medo de fazer por ter medo de ser um negativo? Coloca aqui. Vocês se identificam com isso? Faz sentido? Vocês já passaram por uma situação dessa de comprar o teste e não ter coragem de fazer, porque parece que a cada negativo é uma afirmação do universo de que você não vai ser capaz de engravidar? Eu senti muito isso, né? Durante boa parte da minha vida, eu comprava testes que eu nunca fiz, porque eu tinha medo que eles dessem negativo. E a cada negativo, eu me reafirmava de que eu não poderia ser mãe, de que eu não poderia engravidar, de que eu não poderia realizar o grande sonho que sempre, né, pra mim sempre foi o de ter uma família, de ter filhos, de conceber, de engravidar. E eu tenho certeza que muitas aqui, né, que colocaram aqui no chat, mas também muitas pessoas, talvez que assistam essa live depois, passam constantemente por isso. Tem testes guardados em casa, faz coleção de testes de farmácia, sempre compra de uma, duas, três marcas diferentes, mas não tem coragem de fazer.
E o que eu quero trazer aqui para vocês, né? Eu quero trazer uma reflexão, na verdade. Eu não sei se vocês viram, mas eu publiquei hoje nos stories o depoimento da nossa gravidinha 123. É a Ju, o nome dela é Ju. E ela tá conversando comigo desde o início da semana. A primeira mensagem que ela me mandou foi na segunda-feira, dizendo que a menstruação dela estava atrasada. E eu falei para ela fazer um teste, né? Eu falei assim, Ju, tem teste de farmácia aí na sua casa? Tenho. Então faz. E aí ela não me respondeu. E aí depois, no dia seguinte, na terça-feira, eu mandei outra mensagem para ela. Eu falei assim, e aí, Ju, fez o teste? E ela falou assim para mim, não tô com coragem, eu tô com medo de ser mais um negativo. E aí eu falei uma frase que para algumas pessoas, gente, deve até soar como uma grosseria, né? Deve até soar como uma bronca, mas que na verdade eu só falei para ajudar. Eu falei assim, Ju, você prefere conviver com a dúvida e a ilusão do que ter uma resposta? E aí eu acho que isso fez ela realmente refletir. E ela fez o teste ontem e deu uma listrinha bem clarinha. E eu enxerguei essa listra quando ela me mandou a foto. Ela falou assim, Carol, o que você acha? Aí eu falei assim, olha, eu enxergo uma segunda listra aí. Ela, eu também tô enxergando. Aí eu falei assim, por via das dúvidas, compra um teste de uma outra marca e faz amanhã na primeira urina do dia. Porque no primeiro xixi tá mais concentrado, né? A gente consegue ter, de repente, uma melhor resposta. E aí ela comprou um outro teste, que foi o teste da foto, que vocês viram lá no WhatsApp, nos stories hoje. E ela fez e deu, tipo, um positivaço, né? Tipo, ficou bem claro ali a linha do positivo. E aí é claro que ela se emocionou, tipo, né? Mandou mensagem, eu super parabenizei ela e tudo mais. E aí, gente, imagina, a Ju tava sofrendo desde segunda-feira com a incerteza. Ela tava sofrendo desde segunda-feira com o medo. Ela tava adiando a felicidade dela, percebem? Se ela tivesse feito o exame na segunda-feira, o exame de sangue ou mesmo um teste de farmácia na segunda-feira de manhã, já teria dado positivo, porque a menstruação dela tá 10 dias atrasada. E ela ficou adiando a felicidade dela por 4 dias. E aí eu quero perguntar aqui pra vocês, quem aqui adia a felicidade por ter medo da resposta? Porque, cara, vamos pensar, né? Se o teste vai dar negativo, ele vai dar negativo de qualquer forma, né? Não é você esperando 1 ou 2 dias a mais que o positivo vai aparecer. Se você tá grávida, você tá grávida. Se você não tá, você não tá. E aí, se a gente ficar adiando essa resposta, a gente fica convivendo com um sentimento que nem sempre é bom, que é o da ilusão, né? A gente fica se iludindo, né? Putz, mais um dia que a menstruação não desceu, será que é um positivo? Ai, tomara que ela não venha. E aí você fica torcendo para tua menstruação não vir, mas na real você não sabe se você tá grávida ou não. Então eu quero trazer essa reflexão aqui para que vocês sejam mais práticas. Porque se a tua menstruação tá atrasada e você faz um teste e esse teste deu negativo, dá negativo, cara, tá tudo bem, você só precisa continuar tratando. Você só precisa saber que naquele momento a tua gestação ainda não aconteceu, mas ela tá por vir. Você só precisa insistir, você só precisa se cuidar, você só precisa fazer o que precisa ser feito. E no momento certo essa gravidez vai acontecer. E aí, por outro lado, se você tá com medo de fazer o teste e assim como a Ju faz o teste e dá positivo, cara, imagina a tua felicidade, né? Imagina o que tá por vir, imagina só o que você pode, o que você vai sentir, a felicidade que você pode viver naquele momento. E uma coisa muito séria e muito importante, eu vejo constantemente nos meus grupos mulheres que não querem fazer os testes porque têm medo de ser negativo, porque já perderam muitas vezes a esperança, porque estão num clima, né, de que acha de repente impossível aquilo acontecer. E na real, o que rola, né? Ela toma chá, ela faz uso de fitoterápico, ela faz atividade física intensa e ela tá grávida e não sabe. E isso é muito sério, porque isso pode colocar em risco não só a sua própria vida, mas a vida daquele bebê que você tanto esperou. Então, gente, se você não previne uma gravidez, se você não toma nenhum tipo se você não usa nenhum tipo de contracepção, ou seja, nada que evite uma gestação acontecer, tudo bem que o seu ciclo é irregular, tudo bem que às vezes você menstrua mês sim, mês não, ou que você fica vários meses sem menstruar, mas não deixa de ter a certeza se aquela gravidez aconteceu ou não. Porque isso pode não só postergar ainda mais o seu sonho, mas também pode te fazer muito mal. Entenderam? Então esse é o recado que eu queria trazer aqui hoje para vocês.
né? São essas informações que a gente precisa divulgar, é esse tipo de informação que precisa chegar nas pessoas. Então, essa pessoa, por exemplo, que estava conversando comigo hoje na hora do almoço, ela tem quase 40 anos, então ela convive com a síndrome do ovário policístico há mais de 20 e ela alimentou nela a vida toda a ideia de que ela não podia engravidar. Por quê? Porque falta informação, porque falta a gente falar da síndrome. Muitas e muitas mulheres que entram no meu grupo de desafio, quando tem algum desafio para postar algo nas redes sociais, para me marcar, para colocar hashtag, para divulgar alguma informação, muitas vezes tem vergonha de falar sobre a SOP. E no que a gente tem essa vergonha, no que a gente não quer que as pessoas saibam que a gente é portadora, ou que, enfim, tem algum tipo aí de receio de se mostrar, a gente está deixando de ajudar muita gente, porque aí a informação não chega em quem precisa. Então, qual que é o meu apelo aqui para você que está assistindo, gente? Vamos falar sobre SOP, vamos mostrar para as pessoas que quem manda na SOP somos nós, que quem manda na síndrome do ovário policístico é o que a gente faz com o nosso dia a dia, são as escolhas que a gente tem na nossa vida, são as escolhas que a gente tem na hora de se alimentar, são as escolhas que a gente faz quando acorda e decide ir ou não para uma academia, fazer ou não uma atividade física, e está nas nossas mãos essas escolhas. Ao contrário de muitas patologias que a gente não tem controle, que a gente não tem domínio, a síndrome do ovário policístico ela pode ser completamente controlada e dominada. E só depende da gente. Quem aqui gostou? Quem aqui fez sentido o que eu falei aqui para vocês? Eu não consegui responder os comentários aqui da live enquanto eu tô fazendo, porque a Ana Vitória não apareceu hoje na nossa live. Na verdade, ela nem sabia que eu ia fazer live. Eu passei o dia todo, né, nos grupos de oferta do programa Ser Mãe, recebendo as meninas novas do curso. Então foi um dia bem cansativo, não só para mim, mas para toda a minha equipe. E ela acabou me deixando na mão aqui na live, então eu não consegui responder vocês. Mas se ficou alguma dúvida, se você quer compartilhar um pouco a sua história, se isso que eu falei para você fez sentido, manda uma mensagem para mim no inbox, manda uma mensagem para mim no direct. Pode ter certeza que serei eu a responder. A minha equipe não acessa o inbox e o direct do meu Instagram. Sou somente eu que respondo todas vocês. E eu vou ter um prazer muito grande de ouvir o que você tem para contar, de entender um pouquinho a sua história, de saber um pouquinho o que você está passando, para poder te ajudar da melhor forma. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa história tenha feito sentido, mas mais do que isso que eu falei aqui mude um pouquinho a sua percepção sobre a SOP, a sua percepção sobre a fertilidade da mulher com SOP e principalmente traga essa consciência de que a gente precisa falar sobre síndrome do ovário policístico, que a gente precisa divulgar informações corretas, concretas, verídicas e com isso a gente vai estar ajudando todo mundo que talvez tenha síndrome do ovário policístico e esteja sofrendo muito, né, por um diagnóstico errado, por um diagnóstico mal feito, por informações conflitantes e tudo aquilo que a gente sofreu, né, a gente da minha idade pelo menos, e não tinha respaldo, não tinha ajuda. Combinado? Então é isso, gente. Quem sabe amanhã eu volto aqui, né, para bater um papinho com vocês. Não vou prometer porque é intenso. Os dias de Mastermind são bem agitados. Começa muito cedo, termina muito tarde. Mas eu vou fazer o possível para completar os nossos 5 dias de live seguidas. Combinado? Eu fico por aqui então. Te espero. Vou responder agora o meu stories, vou responder agora quem me mandou mensagem no inbox, no direct. Então, se você tem alguma dúvida, quer saber a minha opinião sobre alguma coisa, quer contar a sua história, vai lá e deixa a sua mensagem. Combinado? Gente, boa noite. Obrigada para você que está aqui me assistindo. E para quem assistiu depois também, não deixa de escrever a sua mensagem, tá bom? Beijo, garotas!